Olá, alunos do 5º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós trabalharemos a unidade 12. São 2 reportagens, realidade e mistério. Vocês estão vendo o nosso cenário, né? Bexigas, algumas coisas diferentes, em comemoração à Semana da Criança. Ontem foi Dia da Criança, espero que todos tenham passado bem e tenham muita paz aqui até o final do ano. Então vamos à nossa rotina? Hoje nós iremos estudar 2 reportagens, mistério e realidade, fazer a leitura individual das páginas 64 a 68, vocês irão acompanhar a minha explicação dessas páginas, fazer atividades, entender o texto 1, entender o texto 2 e tarefa, páginas 78 a 80, exercícios de 1 a 4. A maioria dessas atividades serão feitas durante a aula, ficará pouca coisa para vocês resolverem em casa. Se você precisar, tire a dúvida com seu professor. Então vamos lá, ouvir essas 2 reportagens? 2 reportagens, realidade e mistério. Você costuma ler jornais escritos especialmente para crianças? Nestas aulas, você conhecerá 2 textos publicados na mesma edição de um jornal infantil e que fazem parte de uma reportagem sobre o Dia de Finados. O primeiro informa sobre a origem dessa data e o modo como alguns povos a comemoram. Como o Dia de Finados começou a fazer parte dos nossos calendários, quem teria tido a ideia de escolher uma data para lembrar a morte? Já o segundo apresenta dados sobre uma visita de 3 garotos a um cemitério e trata também de algum mistério. O que terá acontecido lá? Mas você sabe o que é uma reportagem? Vamos ler aqui, ó. A reportagem é o relato feito por um jornalista sobre um assunto ou um acontecimento real, depois dele obter várias informações sobre os fatos. Então, olha, é um texto, né, jornalístico, real, que usa fatos reais, e primeiro ele tem que buscar várias informações sobre esse assunto para depois escrever a reportagem. Então, vamos ler o primeiro texto. Dia de Finados é celebrado em diferentes países. Saiba a origem da data. Hoje é dia de finados, quando os cemitérios ficam cheios de pessoas celebrando a memória daqueles que se foram. Mas você sabe por que se celebra o dia de finados em 2 de novembro? Essa tradição religiosa se iniciou por volta do ano de 998, quando um abade do mosteiro de Cluny, na França, ordenou que os monges orassem pelos mortos, especialmente por aqueles de quem ninguém se lembrava mais. A oração virou uma tradição que foi ficando cada vez mais popular, até que no século XIII esse dia de celebração passou a ser 2 de novembro, dia seguinte ao Dia de Todos os Santos. Em todo o mundo, o Dia de Finados, ou Dia dos Mortos, é comemorado e cada país tem a sua forma de celebrá-lo. Uma das festas mais famosas acontece no México. Lá o feriado dura 3 dias, de 31 de outubro a 2 de novembro. Famílias se reúnem para lembrar os entes queridos que partiram. Para isso fazem oferendas com as comidas e bebidas favoritas dos que se foram. Casas e ruas são decoradas com máscaras e desenhos de caveiras de todos os tipos. Há grandes desfiles de máscaras e alegorias e as ruas ficam lotadas de gente. Alguns estudiosos dizem que o Dia dos Mortos no México teve origem há quase 3.000 anos. Caveiras dos mortos eram guardadas para homenageá-los e para simbolizar um novo começo de vida. Outros países também têm suas próprias formas de homenagear os mortos. Na Guatemala, por exemplo, a população faz grandes papagaios, pipas, para decorar o céu. Cada um dos papagaios representa a alma de uma pessoa que se foi. No Haiti, a celebração inclui até uma batucada com grandes tambores, que são tocados durante a noite perto de cemitérios,
para acordar o Deus dos mortos. Mesmo que seja um dia triste em que as pessoas se lembram com saudades de quem não está mais entre elas, alguns países fazem uma festa para celebrar a memória e a vida. Então, nós terminamos a leitura do nosso texto 1. Aqui embaixo, olha, nós temos algumas informações que nós vamos precisar delas agora mesmo. Quem escreveu esse texto foi André Barcinski, e ele está disponível, www.foliowall.com.br, folhinha. Então, é um texto digital, ele está na internet. Agora mesmo a professora vai explicar isso para vocês, tá? Isso aqui que a gente que encontra aqui embaixo, essas informações são chamadas de créditos. Agora mesmo vocês vão saber o porquê. A professora vai voltar aqui e ler para vocês algumas palavras características desse texto. Então, finados, falecidos, mortos, celebrar, marcar um acontecimento com festa, comemorar. Abade, título religioso. Mosteiro, habitação de monges. Século XIII, período que vai de 1201 ao ano de 1300. E aqui nós temos mais 3 palavras, entes, pessoas, seres, criaturas. Oferendas, presentes. Alegoria, representação de uma ideia. Por exemplo, uma mulher cega com uma balança representa a justiça. Uma caveira com 2 ossos cruzados representa a pirataria. Então, por que é importante nós sabermos o significado dessas palavras? Para poder entender e responder às atividades que faremos agora sobre o texto. Vamos a elas? Entender o texto 1. O título da reportagem é adequado e esclarece o leitor sobre o que ele lerá? Justifique. Vamos voltar lá no título? Olha aqui. Dia de Finados é celebrado em diferentes países. Saiba a origem da data. Quando eu leio esse título, voltando lá à nossa questão, quando eu leio esse título, ele está adequado ao que nós lemos, o que a professora acabou de ler para vocês? Já faz o leitor pensar aí no que ele vai ler, no que ele vai encontrar nesse texto? Então é sim ou não e justifique. Vamos ver? Nós já trouxemos a resposta para vocês. Sim, o título é adequado, esclarece o leitor à medida que cita claramente a finalidade do texto. Então, o título fala que vai falar sobre o dia de finados, e quando a gente lê o texto, exatamente a gente vê isso. Questão número 2. Qual é a finalidade dessa reportagem? Olha, a finalidade da reportagem é fornecer informações sobre a celebração do dia de finados e a origem dessa data. Isso daqui nós colocamos para vocês terem uma ideia de como vocês deverão responder, é uma opção de resposta, tá? Lembrando, finalidade, para que esse texto foi escrito, o que ele queria trazer para a gente. Então tá bem claro, né? Informações sobre a celebração do dia de finados e a origem dessa data. Por que começou a comemorar o dia de finados? Número 3. Observe os créditos logo abaixo da reportagem. Mas o que são créditos? A professora falou um pouquinho anterior isso para vocês. Vamos ver? Os créditos são apresentados logo abaixo do texto para informar alguns dados sobre ele. O autor, o título da obra e de capítulos, a editora, local e data de publicação. No caso de textos virtuais, geralmente são apresentados o título, o nome do site e a data da publicação. Vamos voltar um pouquinho lá no final do nosso texto? Olha, aqui estão os créditos, tá? Do texto que nós acabamos de ler. Autor, onde ele está disponível, no nosso caso aqui é a folhinha virtual, o dia, né? E o título. Olha aqui o acesso, quando foi o acesso. Então, todas essas informações são importantíssimas e elas são chamadas de créditos. Vamos voltar lá agora na pergunta que a gente vai ter que responder. A partir das informações obtidas nos créditos, então lá naquela parte que a professora Maria Olímpia mostrou para vocês no final do texto, é possível saber a quem essa reportagem se destina?
Eu vou contar uma coisa para vocês. A Folha de São Paulo é um jornal para adulto. Então, dentro da Folha de São Paulo, existe um caderno, tá? Que antigamente saía uma vez por semana, chamado Folhinha. Então, ó, Folha de São Paulo para adulto. Folhinha para crianças e adolescentes. Então, olha aqui. A quem se destina? Ela se destina a leitores de suplementos infantis, que no caso aqui, vocês podem colocar crianças e pré-adolescentes, tá? É uma sugestão de resposta. Número 4. O autor dirige-se ao leitor em 2 passagens. Então, a hora que ele está escrevendo o texto, ele se dirige ao leitor em 2 vezes, tá? Nós vamos ter que descobrir essas 2 passagens. Transcreva-as e destaque o termo utilizado com essa finalidade. Então, nós trouxemos aqui para vocês as 2 passagens são, ó, lá no início, logo no título, saiba a origem da data. Ele está falando com o leitor. Ele quer dizer para o leitor, ó, você vai conhecer agora, você vai saber a origem disso. E depois, no início do texto, mas você sabe por que se celebra? Ele faz uma pergunta, né, uma indagação. Atividade número 5. O texto inicia com a frase, hoje é dia de finados. A que data o advérbio hoje se refere? É a data onde nós comemoramos o dia de finados. Que data é essa? Nós trouxemos para vocês a resposta, olha, é o dia 2 de novembro, tá? Número 6. Que fato deu origem à data? Isso está lá no início do texto. Por que eles decidiram comemorar essa data? Quem foi que instituiu essa data e por quê? Então, nós trouxemos, ó, o pedido do abade para que os monges rezassem pelos mortos, principalmente por aqueles que já não eram lembrados por mais ninguém. Então, esse é o motivo que deu origem à comemoração dessa data. Questão número 7. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Essa questão nós não iremos fazer com vocês. A professora vai ler as alternativas, vocês vão voltar no texto e assinalar aquela que é correta. A comemoração do Dia dos Mortos dura apenas um dia em todos os países. Será que isso está certo? Volte no texto e confira. Alternativa B. A comemoração do Dia dos Mortos no México e em alguns países tem origem recente. Volta lá no comecinho do texto, fala quanto tempo isso aqui é comemorado. Se é recente, quer dizer, é atual, começou a comemorar agora ou já faz muito tempo? Então você vai descobrir. Letra C. No Dia de Finados, alguns países comemoram a lembrança dos mortos e a vida. E item D, letra D. Em todos os países, no Dia dos Mortos, as pipas representam as almas. Será que é em todos os países? Lá no texto fala isso. Se é num país só, se são em todos. Então, essa tá fácil. Continuando nossa aula. Ler 2 é o próximo texto, a próxima reportagem. Leia agora o segundo texto da reportagem sobre o Dia de Finados, publicado logo após o que você leu anteriormente. Então, aqui a gente tem, ó, o cemitério da Consolação, uma foto, né, onde estão enterradas personalidades como Monteiro Lobato e Tarsila do Amaral. Agora mantenha a sua apostila fechada. Mas por que, professora? Você vai entender. Vocês vão ler agora um texto que a professora disse lá no início, que 3 crianças, 3 meninos foram visitar um cemitério. Mas por que será que eles foram lá? Então, olha aqui as perguntas. Quem eram esses meninos? Por que foram ao cemitério? Quando isso ocorreu? Que histórias o coveiro pode ter contado a eles? Então, olha, são 3 perguntinhas bem importantes que uma reportagem tem que esclarecer logo no início. Quem, por quê, quando, que histórias. Isso é importantíssimo no início de uma reportagem. Já são características da reportagem, do início. E aí, o que você pensou sobre isso? Vamos ler o texto agora e ver se você imaginou o que ia acontecer de verdade? Vamos lá, ó. Agora acompanhe a leitura do texto e verifique se suas suposições
estão corretas ou não. Vamos ver se você tem bastante criatividade. Coveiro conta histórias misteriosas de cemitério para meninos. Gabriel Gouveia, 12, fazia contas. Esse morreu com 6 anos. Já Eduardo de Donato, 11, não se conformava com a quantidade de charás que encontrava pelo caminho. Eles andavam entre os túmulos do cemitério da Consolação, em São Paulo, a convite da Folhinha. Ninguém demonstrava medo, até que o terceiro da turma, Leonardo Azevedo, 11 anos, deu um pulo quando um sino tocou. Mal havia se recuperado quando, de repente, outro susto. De uma capela veio um grito. Todos saíram correndo. Ufa! Era só um pintor bancando o fantasma. Foi difícil segurar o riso. No meio do passeio, o trio conversou com o coveiro Edivaldo da Costa, 48, que trabalha no cemitério há mais de 20 anos. Aos 10 anos, estava brincando de pipa e caí em uma cova, disse ele. Anos depois, olhem onde vim parar, contou aos garotos. E o mistério. Os 3 quiseram saber se ele não teria medo de trabalhar à noite no cemitério. Só fiquei aqui uma vez durante a noite, e bom não foi. Essas estátuas parecem gente, afirmou. A surpresa maior foi quando ele revelou o mistério do cemitério. Segundo o coveiro, todas as vezes que um corpo é enterrado em um raio de 30 metros, 2 meses depois, outro túmulo é ocupado. Acho que as almas não gostam de ficar sozinhas. O passeio inspirou nos meninos uma conversa sobre a morte. Para Leonardo, reencarnamos em animais. Queria ser um leão, depois um gavião e por último um tubarão, falou. Ninguém vira anjo, só quem é realmente bonzinho, opinou Eduardo. Ao sair do cemitério, andaram de marcha ré e repetiram o sinal da cruz 3 vezes. Dizem por aí que esse é o jeito de garantir que nenhum espírito acompanhe os visitantes. E aqui embaixo nós temos os créditos. Novamente, é um texto, uma reportagem da Folhinha, desse suplemento infantil que nós estamos falando sempre aqui na nossa aula hoje. E aí, gente, alguém conseguiu adivinhar o que eles tinham ido fazer lá no cemitério? Tiveram ideia antes de ler o texto? Vamos para a próxima, entender o texto 2. Porque o texto da Folhinha informa que 3 garotos passeavam no cemitério da Consolação. Então, eles foram lá fazer um passeio. Mas por que eles fizeram esse passeio? Foram porque eles simplesmente queriam fazer um passeio lá, alguém convidou. Isso está escrito no texto. Nós trouxemos para vocês também aqui a resposta, uma possível resposta. Eles fizeram o passeio porque receberam um convite do suplemento infantil Folhinha. Então, não foi porque eles estavam a fim de ir no cemitério, não. Receberam esse convite para fazer essa investigação. E o que se pretendia com ele? Por que eles receberam esse convite e foram fazer essa visita? Por que será que eles foram fazer uma visita no cemitério, num lugar que ninguém pensa, não passa na cabeça de ninguém ir visitar? Então, olha aqui, nós trouxemos para vocês. Juntar informações para uma reportagem sobre o comportamento de crianças em cemitérios. Relatar a reação dos meninos em um cemitério, dentre outras possibilidades. Então, aqui nós trouxemos 2 possibilidades. Existem outras maneiras de você escrever isso que nós colocamos aqui. Combinado? Pode ler, escrever a sua maneira. Continuando. Atividade 2. Um sino tocou e um dos garotos deu um pulo. O que essa reação demonstra? Tá bem fácil essa, né? Eu estou lá dentro do cemitério, todo mundo com medo, com cuidado, toca o sino, ele deu um pulo. Por quê, gente? Tenho certeza que vocês vão acertar essa. Olha a resposta. A reação demonstra que o garoto estava com medo de passear no cemitério.
né? Eu também teria esse medo. Então vamos lá. Atividade 3. O último parágrafo revela uma superstição. Mas o que é superstição? Então vamos ler aqui ao lado. Superstição é a crença ou ideia sobre um fato sem base na razão ou no conhecimento. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita. Se um gato preto passar na sua frente, você vai ter tantos anos de azar. Se você quebrar o espelho, você vai ter tantos anos de azar. Se você passar embaixo de escada. Então, isso são superstições. A gente escuta falar, mas não tem nada cientificamente provado. Mas muitas pessoas acreditam nisso. Então, são as superstições. Vamos ler o último parágrafo. Ao sair do cemitério, andaram de marcha ré e repetir o sinal da cruz 3 vezes. Dizem por aí que esse é o jeito de garantir que nenhum espírito acompanhe os visitantes. Os garotos obedecem a uma crendice, a uma superstição. O trecho que indica isso é, então, qual pedacinho desse parágrafo que eu sei que ele obedeceu a essa crendice? A. Jeito de garantir. B. Dizem por aí. C. Nenhum espírito acompanhe. D. Ao sair do cemitério. Essa tá fácil, nós vamos deixar para vocês responderem. Continuando. A professora falou no início da aula sobre o jornal Folha de São Paulo e sobre o suplemento infantil Folhinha. O que eu trouxe para vocês agora? Olha. A professora trouxe o jornal Folha de São Paulo. Esse é o jornal físico, que ele sai todos os dias. Ele é dividido em cadernos e partes, né? Então tem a parte principal que inicia o jornal. Aí mais para dentro tem a parte de esportes, a parte de cultura. Olha, ele é dividido em várias partes. O que são esses pedaços, essas partes? São chamadas de cadernos, tá? São vários cadernos, olha. Vou colocando aqui em cima para vocês verem. Aqui fala de esporte, de cultura. Esse outro aqui, fala de economia, de política. E antigamente, dentro desse jornal, uma vez por semana, saía esse suplemento infantil, chamado Folhinha. Por que Folhinha? Está no diminutivo, destinado a crianças e pré-adolescentes. Então a professora foi procurar saber, não existe mais dentro do jornal, ele não sai mais no jornal. A gente só consegue encontrar ele no digital. Então a professora colocou aqui, o lugar onde que vocês podem encontrar, o site onde que vocês podem acessar essa folhinha. É muito interessante, porque não precisa você ser assinante do jornal online para ter acesso à folhinha. A folhinha você tem acesso gratuito. E se você quiser saber mais coisas, textos, informações sobre várias coisas, a gente tem imensidão de assuntos aqui dentro da folhinha, tá? Clássicos de música da Arca de Noé, aqui livros, fala sobre livro infantis, plataforma interativa, para vocês acessarem. Então é muito interessante. Então, olha, acessando aqui, você tem acesso a esse suplemento que antigamente saía uma vez por semana. Agora nós não temos mais, só na forma digital, tá? Espero que vocês tenham curiosidade e vão lá fuçar um pouquinho nessa parte da folhinha, bom? E é hora da tarefa. Nossa aula hoje foi curtinha. Vamos ver a tarefa de hoje? Em casa, as tarefas de 1 a 4 baseiam-se no texto a seguir. Como sempre, a professora vai lembrar vocês, nós não temos espaço para resolver os exercícios aqui na nossa apostila. Então, vai ser necessário você pegar o seu caderno, colocar a unidade, o dia da aula, a página e o número do exercício e caprichar na sua letra. As tarefas de 1 a 4, então, baseiam-se no texto a seguir. O texto faz parte de um conjunto de reportagens publicadas novamente na folhinha. Leiam. Nem parece cemitério. Quando criança ia ao Getsemane, sem túmulos, tem flores, gramado e árvores. Meus amigos sempre fazem piada quando digo que gosto de cemitérios. E com a graça, claro,
costuma vir a pergunta: por que cargas d'água você gosta desses lugares? É que quando eu penso em cemitérios, lembro-me de flores, gramados, sombra de árvores enormes. Isso porque o primeiro cemitério que conheci quando tinha 6 anos foi o Getsemane, que fica no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. É lá que meu avô está enterrado. Diferente dos mais tradicionais, com santos, túmulos de mármore e esculturas, esse cemitério é formado por um extenso gramado. As lápides estão no chão com os nomes de quem morreu, mas o que se vê por lá principalmente são árvores enormes, bancos ao longo dos caminhos, embaixo de sombras acolhedoras, flores e jardins bem cuidados. Assim que chegávamos, eu e minha irmã mais nova, podíamos escolher que flores levar para lembrar o aniversário do meu avô. Então, depois da jardinagem e cansadas por ter andado um bocado entre aqueles corredores de grama bem aparada, terminávamos o passeio em um daqueles bancos. E como o cemitério ficava longe da minha casa, minha mãe e minha avó costumávamos levar algo para comermos. Conversávamos e descansávamos. Já adulta, conheci cemitérios como vemos nos filmes e nas novelas. Mas como já tinha uma vivência de que nesses lugares estão pessoas das quais gostamos, eu nunca me assustei com eles. Então, novamente, aos créditos aqui embaixo, né, disponível na folhinha, foi Camila Marques quem deu esse depoimento. E ela diz, então, aqui que não tem medo de cemitério, mas porque ela tem uma outra visão de cemitério. Vamos às questões? Questão número 1. Observe os créditos da reportagem e responda. A professora já explicou o que são os créditos. São aquelas informações que aparecem embaixo do texto, lá no finalzinho do texto. Em que tipo de suporte esse texto foi publicado? Professora, mas o que é o suporte? A senhora já explicou o que é o crédito, mas o suporte não. Então vamos ver. Suporte é a base física em que se registram informações impressas, gravadas, manuscritas, fotografadas, etc. Por exemplo, um livro, revista, jornal, muro, outdoor, rádio, televisão, faixa, cartaz, etc. Vamos voltar aqui? Olha, onde que está aqui o nosso suporte, tá? Folha de São Paulo.com.br, folhinha. Então, vamos voltar à nossa questão. Que suporte é esse? Na internet, né? No jornal digital, que vocês agora já sabem como acessar. Letra B. Ele se destina a leitores de que faixa etária? E aí? Olha aqui. De que faixa etária? Para quem ele foi escrito? A professora já explicou sobre a folhinha. Para quem que a folhinha é escrita, né? Lembre-se. Para quem que ela é escrita? É o que vocês vão colocar aqui. Quando eu digo faixa etária, quantos anos a pessoa que vai ler esse texto tem mais ou menos, tá? Número 2. Releia o texto, nem parece cemitério. Qual é o objetivo da autora ao escrever esse texto? Por que ela escreveu esse texto? É como se fosse a finalidade. Para que ela escreveu? A gente sabe que a maioria das pessoas tem medo de cemitério, até de falar disso. E ela? Por que ela escreveu esse texto? Nós trouxemos aqui embaixo para vocês, ó. Contar porque ela gosta de cemitérios. É uma coisa bem diferente, então por isso que ela escreveu isso. Letra B. Cite uma razão que justifique a ideia da autora a respeito de cemitérios. No texto ela fala várias razões porque ela gosta de cemitérios. O primeiro cemitério que ela conheceu era bem diferente dos outros. O que tinha lá nesse cemitério, que ela descreve muito bem isso no texto, que vocês podem colocar. São várias opções de resposta aqui. Ela descreve muito bem isso no texto. É só você voltar lá, ler o início e colocar essas razões aqui. Continuando. Atividade 3. Releia o primeiro parágrafo do texto. Meus amigos sempre fazem piada quando digo que gosto de cemitérios. E com a graça, claro, costuma vir a pergunta. Por que cargados d'água você gosta desses lugares?
Vocês já ouviram essa expressão? Cargas d'água? Vamos lá. Item A. Por que os amigos faziam piada quando ouviam a autora confessar que gostava de cemitérios? Por quê, gente? É comum gostar de cemitério? Então, por que eles faziam piadinha com ela? Então, olha lá, ó, nós trouxemos uma possível resposta. Porque achava engraçado, estranho alguém ter esse gosto. Por ela ter um gosto tão diferente, não resistiam ao desejo de provocá-la. Então, o gosto dela era bem diferente mesmo. Então, por esse motivo, eles faziam piadinha com ela. Item B. A expressão porque cargas d'água é sempre usada em perguntas. O que ela indica? Que sinônimo pode substituí-la? Isso aqui indica, assim, uma suposição, uma dúvida. Por que será que ela é sempre usada em perguntas? E que sinônimo, o que eu posso colocar no lugar? Por que cargas d'água? Por que motivos? Por qual razão? Né? Então eu posso trocar esse por que cargas d'água você gosta desses lugares? Por qual motivo? Por qual razão? Continuando. Atividade 4. Releia o último parágrafo do texto. Já adulta, conheci cemitérios como vemos nos filmes e nas novelas. Mas como já tinha uma vivência de que nesses lugares estão pessoas das quais gostamos, eu nunca me assustei com eles. Item A. O que a autora quis dizer com a frase conheci cemitérios como os vemos nos filmes e nas novelas? O cemitério que ela descreveu no texto é parecido com os cemitérios que a gente costuma ver no nosso dia a dia, na nossa cidade, nos filmes, nas novelas? É bem diferente. Então, ó, por que ela disse que conheceu cemitérios bem diferentes no filme e na novela? Como que são os cemitérios nos filmes e nas novelas? Aqui ela se referiu a usar a expressão nesses lugares. Quando ela diz aqui, ó, nesses lugares. Do que nós estamos falando nesse trecho, nesse parágrafo? Nós estamos falando do que, ó? De cemitérios. Que justificativa ele deu para o fato de não ter medo de cemitérios? Ela deu várias justificativas. Então aqui nós trouxemos a resposta da A para vocês, ó. Ela se referiu aos cemitérios convencionais, diferentes do que ela conheceu quando tinha 6 anos e onde o avô estava enterrado. Terminamos a nossa aula hoje. Então, olha, nós fizemos tudo? Vamos conferir? Estudamos as 2 reportagens, a professora leu para você, se precisar leia novamente. Fizemos a leitura das páginas combinadas, a professora explicou para vocês. Nós fizemos a maioria das atividades juntos. Se precisar agora, tire as dúvidas com seu professor. Caprichem e até a nossa próxima aula.